Hoje está esta palavra de Deus, está esta palavra que é muito interessante porque nos permite olhar como está nosso coração. Qual é o desejo de nosso coração? Temos então uma vida material e uma vida espiritual. E que muitas vezes temos essa divisão em nosso coração. Sim, que procuramos a vida material e deixamos a vida espiritual. Ou quando entendemos e compreendemos como temos que viver, então fazemos que nossa vida espiritual seja maior que nossa vida material. Agora, esta palavra de Deus, nesta primeira leitura do livro do Eclesiastes, se nós compreendemos a mensagem deste texto, irmãos e irmãs, vamos entender que pois tudo o que podamos fazer pois não vai trazer para nós nada bom na questão material. Sim, não vai trazer nada que seja para nós alegria, felicidade. Porque fala o Eclesiastes, vaidade das vaidades, primeiramente, vaidade. Sim, nós procuramos algo que é inútil, algo que é vazio, vaidade, algo que não tem valor para nós, essa vaidade. Sim, algo que não vai dar para nós nada, não vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. E qual é essa vaidade? Sim, começa a falar, por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que nada colaborou. Então, essa é poder acrescentar o conhecimento do mundo, das coisas do mundo, sim, uma formação das coisas do mundo, ter esse caminho de poder ir mais lá, sim, nessa competência, de poder não somente ficar em avançar um pouco, senão ir mais lá, sim, e bom que tudo esteja conforme como nós queremos. Tudo isso, sim, que muitas vezes podemos ter, sim, nessa procura, nos diz a palavra de Deus, que bom, aquele que vai gozar de tudo isso é aquele que nunca colaborou, sim, então, inútil, sim, inútil trazer tudo isso para nós, nesse esforço. No versículo 22, de fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Que traz? Sim, que resta para o homem? Todas essas preocupações, todo esse esforço, todo esse trabalho, sim, em situações difíceis, nesse esforço, toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Sim, também isso é vaidade, nem sequer, sim, de noite pode ter, pois essa vida tranquila, essa vida de repouso, sim, vaidade, tudo isso inútil, sim. Podemos fazer este caminho, irmãos e irmãs, sim, podemos viver este caminho que hoje
o Eclesiastes nos apresenta, e caímos na vaidade, caímos no vazio, caímos no inútil, porque não traz para nós nada bom, porque é uma coisa que no momento podemos ter, mas no outro momento não vai existir mais para nós. Então é inútil, porque essa riqueza não vai estar presente para a nossa vida. Essa riqueza não vai estar, ou não nos vai levar a ter verdadeira vida, verdadeira felicidade. Mas nós, irmãos e irmãs, ficamos com calma, porque ficamos pois nessa tranquilidade em nosso coração, porque nós somos pessoas de fé. Então, isto não está presente em nossas vidas. Isto não está em nosso caminhar, em aquilo que nós queremos ou desejamos. Porque somos pessoas de fé, acreditamos em Deus, acreditamos em nossa vida espiritual, acreditamos nas riquezas, sim, que são riquezas para sempre. Oxalá, irmãos e irmãs, possamos viver esse caminho, sim, o caminho de nossa fé, não o caminho deste mundo. Porque se nós estamos nesse caminho, sim, Deus também nos dá algo para ajudarmos a deixar, sim, aquilo que é vazio, aquilo que é inútil, aquilo que é vaidade. E assim, irmãos e irmãs, como podemos estar nesta vida que este homem do Evangelho tem, sim, tem uma dificuldade. Este homem um homem que está procurando herança, um homem que quer bens, um homem que não quer ficar sem aquela riqueza material. Por isso vai falar para nosso Senhor Jesus que seja o juiz, para que ele possa receber herança, possa receber bens materiais. Ele não pode viver sem isso. Ele deseja isso, deseja que tenha esses bens para poder ter segurança neste mundo, para ter, pois, talvez pensando ele, não, esperança, sim, e essa segurança de poder viver neste mundo. Por isso, ele vai falar para nosso Senhor Jesus: mestre, dizer ao meu irmão que reparta a herança comigo, que reparta a herança comigo. Sim, dificuldade, irmãos e irmãs, talvez para aquele tempo, este homem seja o caçula da família, porque para aquele tempo o primogênito era aquele que recebia tudo, e o caçula, pois, se sobrava algo, ele recebia, e se não, não recebia nada. Talvez ele está nessa situação de ser o caçula da família, mas não quer viver assim. E nosso Senhor Jesus vai dar resposta para isso. Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Isso não é parte de mim. Isso não é caminho deste juiz, deste Deus, deste Senhor. E por isso vai falar depois: tenham muita atenção em algo, que tem que ter muito cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Então, a ganância não entra na vida daquele que é cristão, daquele que tem fé. Não pode estar isso. Mesmo São Paulo, nessa carta aos Colossenses, sim, vai falar no versículo 5. Sim, portanto, fazei morrer o que em vos pertence à terra. Começa falando imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Sim, cobiçar, desejar as coisas
sim, as riquezas deste mundo, ter esse desejo, sim, forte de obter as coisas deste mundo. E ele fala que isso é idolatria, é colocar as riquezas deste mundo como nosso Deus. Por isso, é como nosso Senhor Jesus nos convida a ter muito cuidado, né, quando temos esse tipo de desejos e caminhamos a fazer que esses desejos se façam realidade em nossas vidas. Perdemos então esse caminho. E nosso Senhor Jesus vai colocar esta parábola desse homem rico que teve uma grande colheita, sim, trabalhou suas terras, teve uma grande colheita, e agora o que vai fazer com essa colheita? Interessante porque ele nos diz o versículo 17 que ele olhava somente para sua vida. Diz assim o versículo 17: ele pensava consigo mesmo. Sim, ele não tinha olhos, sim, para ninguém mais. Ele não olhava se havia alguém necessitado, se havia alguém que precisara, sim. Ele não olhava isso, nem sequer podemos falar que era um fazendeiro, sim, nem sequer para aqueles que ajudaram no trabalho, para que a terra tivesse essa produção. Nem sequer para eles. Bom, hoje tivemos essa ganância, hoje tivemos este lucro, sim, e agora vocês também vão desfrutar disto. Nem sequer, somente olhos para ele mesmo. Não tenho onde guardar minha colheita. Bom, se eu não tenho onde guardar minha colheita, bom, por que não dar, sim, para aqueles que se fizeram esse esforço, para aqueles que tiveram, pois, esse trabalho, sim, nas terras, nas minhas terras, para poder ter esta colheita. Então, ele resolveu, já sei o que fazer, vou derrubar meus celeiros e construir maiores. E é o que fez ele, para guardar o trigo da colheita e para guardar seus bens. Sim, tudo, sim, nessa cobiça, nessa avareza. Sim, é para mim, tudo é para mim. Sim, vaidade das vaidades. Sim, nos diz o Eclesiastes. Sim, vazio, coisa inútil. E este homem está nesse caminho. Por quê? Nosso Senhor Jesus mais adiante nos vai levar a entender esse caminho deste homem. Depois, no versículo 19, então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Sim, é gozoso, Senhor. Já tem feita sua vida futura. Já não pode pedir mais. Ele já resolveu, sim, sua vida. Nosso Senhor Jesus vai falar para ele: louco, sim, olha o que você está falando. Olhe o que você está pensando. Sim, onde está seu coração. Por quê? Porque ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Sim, ou seja, que você pode ter essas riquezas e pode pensar: vou gozar, vou beber, sim, vou viver a vida. Sim, mas esta mesma noite você vai se deixar este mundo. Por isso, irmãos e irmãs, nos leva, sim, nosso Senhor Jesus a meditar esta questão, a viver, sim, como
deve ser nossa fé, como nós temos que realizar nossa vida cristã e não deixar-nos pois levar neste caminho do desejo dos bens materiais que estão presentes, irmãos e irmãs. Sim, algo muito importante e que nos lembra aquela passagem de Marta e Maria, quando receberam a nosso Senhor Jesus, que chegou à casa delas. Sim, Marta nas atividades, em muitos afazeres que tinha que fazer. Sim, e ela ali, nesse trabalho. E ela falou para nosso Senhor Jesus que sua irmã não estava ajudando-lhe, ela estava fazendo algo inútil. Sim, nosso Senhor Jesus falou, não, ela, sim, que está sentada ali, ouvindo a palavra de Deus, ela procurou a melhor parte. E essa parte ninguém vai tirar dela. Sim, a diferença disto, irmãos e irmãs, que para este homem, sim, foi tirado tudo aquilo que ele teve. Sim, essas riquezas materiais para ele já não estiveram presentes, já não foram para ele. Para Maria, sim, aquela riqueza espiritual está presente para a sua vida. Irmãos e irmãs, possamos entender isso, possamos compreender isto. Sabemos que aquele que trabalha, aquele que realiza sua vida, sim, e que está nesse caminho da procura de poder viver, de poder dar, sim, a família, poder obter aquilo que se precisa, aquilo que se necessita, sabemos que temos que realizar isso. O trabalho é algo que dá dignidade ao ser humano. E sabemos que aquele que trabalha tem direito a seu salário. Sim, mas nessa procura, irmãos e irmãs, sim, nessa procura de que Deus dá àquele que trabalha, aquele que se esforça. Mas não é o caminho somente de olhar para mim, é também compartilhar para os demais. E Deus sempre vai dar mais. Deus nunca os vai deixar sem nada. Deus sempre vai procurar que vocês tenham o necessário, sem, e talvez, como diz a palavra de Deus, sem mais. Mas está nesse caminho, irmãos e irmãs, de não procurar, que o mesmo Deus dá. Sim, trabalhamos nesse caminho, sim, fazemos nosso trabalho nesse caminho de procurar aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, e Deus vai dar. Deus não vai deixar-nos sem nada. Mas, irmãos e irmãs, que esteja fora isto de nossos corações, esse desejo, sim, esse desejo incontrolável, sim, de possuir, de procurar, sim, de cobiçar, dessa avareza que se apresenta para a vida, porque essa riqueza é tirada de nós e precisamos da riqueza que é da vida, e essa riqueza é aquela riqueza que Maria teve, sim, nesse caminho de ter essa unidade, essa comunhão, essa vida de amor com Deus, com nosso Senhor Jesus. Por isso, São Paulo nos pede: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida
está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Vamos então, irmãos e irmãs, que nosso desejo seja isto, a glória de Deus, e não sem a morte nos bens da terra. Amém.